Há quem diga que estar sozinho é um castigo. Outros juram que é um privilégio. E talvez os dois estejam certos. O curioso é que a solidão e a solitude moram na mesma casa, mas dormem em quartos diferentes. A solidão é o silêncio que pesa. É o eco de um vazio que insiste em crescer dentro de nós. É acordar num quarto cheio de barulhos, mas sentir como se ninguém escutasse. É estar cercado de gente e, ainda assim, sentir-se invisível. Já a solitude é o silêncio que acolhe. É quando você escolhe estar consigo mesmo e, nesse espaço, descobre uma companhia inesperada, a sua própria. É o livro lido no fim da tarde, a caminhada sem destino, a pausa em que o mundo se aquieta e a vida parece ter outro ritmo. Schopenhauer acreditava que esse estado era privilégio dos espíritos excepcionais. Ele dizia: a solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Para ele, o estar só libertava, oferecia espaço para a mente criar, filosofar, respirar. Sartre, mais provocador, lembrava: se estás só quando estás só, estás mal acompanhado. Como se dissesse: não adianta fugir do vazio lá fora se você não consegue lidar com o que há dentro. Dois filósofos, duas visões. E nós, entre eles, tentando decifrar se o nosso estar só é liberdade ou prisão. Nietzsche, sempre radical, acreditava que suportar a solidão era quase uma prova de fogo. Quem não teme o vazio, não teme se reinventar. Já Epicuro preferia a calma do recolhimento, um remédio contra o excesso da vida social. Talvez a solitude seja exatamente isso, um exercício, uma disciplina secreta, uma forma de se reencontrar. Enquanto a solidão, muitas vezes, é apenas um espelho que devolve a imagem do que evitamos encarar. E a ciência, veja só, confirma o que a filosofia já suspeitava. Pesquisas mostram que a solidão crônica corrói por dentro, aumenta o risco de depressão, afeta o coração, encurta a vida. Uma meta-análise feita pela Universidade Brigham Young, em 2015, apontou que a solidão pode ser tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia. Por outro lado, momentos de solitude fazem bem. Melhoram a criatividade, fortalecem a regulação emocional, ampliam a clareza de pensamento. Um estudo da Universidade de Rochester, em 2017, mostrou que pessoas que cultivam momentos intencionais de solitude conseguem tomar decisões mais conscientes e lidam melhor com o estresse. Neurologicamente, a diferença também é visível. A solidão ativa áreas do cérebro ligadas à dor social, como se fosse um tipo de ferida invisível. Já a solitude acende as redes da imaginação, aquelas que nos ajudam a planejar, criar e sonhar. Ou seja, o mesmo ato de estar só pode ser veneno ou remédio. Tudo depende de como nos relacionamos com ele. E o mundo moderno parece ter complicado ainda mais essa relação. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão sozinhos. Vivemos em meio a notificações, mensagens, timelines que nunca param. Mas basta desligar a tela por alguns segundos para perceber que a sensação de vazio continua ali, à espreita. É a solidão disfarçada de hiperconexão. Byung-Chul Han, filósofo contemporâneo, fala que evitamos o silêncio porque tememos o que ele pode nos mostrar. Corremos atrás de estímulos, barulhos, distrações, como quem teme encarar o espelho. Mas, justamente nesse silêncio, mora a profundidade que tanto nos falta. A solitude, nesse sentido, é quase um ato de resistência. É ter coragem de ficar offline, de não responder imediatamente, de simplesmente existir sem performance, sem plateia, sem filtros. Transformar solidão em solitude pode ser um dos grandes aprendizados da vida. E não é preciso muito. Pode começar com pequenas coisas. Uma caminhada sem pressa, sem fones de ouvido. Um caderno onde você despeja pensamentos soltos. Alguns minutos de silêncio logo ao acordar. Ou apenas o gesto simples de olhar para o céu,
e se lembrar de que o mundo é maior do que as preocupações do dia. Mas é preciso reconhecer: há momentos em que a solidão não é escolha. Ela dói, sufoca, pesa demais. Nessas horas, não adianta romantizar o silêncio. É preciso buscar o outro, conversar, se abrir, pedir ajuda, terapia, amigos, grupos de apoio. Seja qual for o caminho, é na partilha que o peso se torna suportável. Porque solitude é arte, solidão é fardo. E talvez a verdadeira sabedoria esteja em aprender a dançar entre os dois estados, sem se perder em nenhum deles. Carl Jung escreveu que a solidão não vem da ausência de pessoas, mas da incapacidade de comunicar aquilo que é essencial em nós. Talvez seja isso. Não é a falta do outro que nos dói, mas a dificuldade de sermos ouvidos de verdade. E quem sabe, o silêncio só se torne cruel quando não sabemos mais escutar nem a nós mesmos. No fim das contas, o desafio não é fugir da solidão, nem se apegar à solitude como um refúgio eterno. O desafio é equilibrar. É perceber que o silêncio pode ser tanto sombra quanto abrigo, que estar só pode ser tanto prisão quanto liberdade, e que, entre os dois, existe um caminho delicado, feito de escolhas pequenas e corajosas, onde descobrimos que nunca estamos tão sós quanto imaginamos.